Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos abordar nesta web aula o comando select e alguma de suas variações. Nós vamos utilizar como ferramenta de banco de dados o MySQL. E eu vou me conectar através do MySQL via a ferramenta MySQL Workbench, que é uma ferramenta que tem um ambiente gráfico onde nós podemos visualizar melhor os resultados da execução dos comandos. Então aqui eu tenho na ferramenta MySQL Workbench o SQL Development, onde eu vou clicar aqui na minha instância do MySQL. Estou fazendo a conexão, informo a senha do banco. E aqui então eu tenho o meu banco de dados conectado. Aqui eu tenho os meus databases, né? BD Virtual, MyDB e Teste. Nós vamos utilizar para esta web aula o database MyDB, que possui algumas tabelas aqui já cadastradas com algumas informações: classe, venda, cliente, produto, ok? Então, nós vamos trabalhar com esta base de dados. Então, inicialmente, eu vou utilizar o database MyDB, ok? E agora, nós vamos realizar algumas consultas nessas tabelas, certo? Então, vamos lá. Eu vou listar aqui, inicialmente, então, o comando básico aqui do select. Ok? Como é que ele funciona? Select as colunas que eu quero projetar, né? Então vou abrir aqui a tabela cidade para vocês verificarem a estrutura dela. Então eu tenho essas três colunas da tabela cidade, certo? Se eu quiser listar as três, simplesmente asterisco from e a tabela cidade e o ponto e vírgula para encerrar o comando. Aqui eu tenho o resultado da execução do comando. Então aqui estão as três cidades cadastradas, ok? Se eu não quiser listar todas as colunas, apenas algumas, basta eu elencar aqui, ao invés do asterisco, eu colocar o nome das colunas. Eu não quero listar o código da cidade, eu só quero listar o nome da cidade e a sigla do F. Certo? Ok, então é projetado somente aquelas duas colunas, né? Eu gostaria de ordenar essa lista. Então, eu vou fazer uma consulta aqui agora a outra tabela, a tabela de cliente. Vamos ver o que nós temos lá. Opa! Então nós temos 4 clientes cadastrados, ok? Percebam que eles não estão em ordem alfabética, né? O banco me traz inicialmente a ordem de cadastro, né? Ou aqui nesse caso está na ordem do código do cliente. Mas nada me garante essa ordem numa consulta. Eu só tenho garantia se eu usar uma cláusula chamada order by. Então, se eu quiser garantir, por exemplo, a ordenação pelo nome do cliente, eu tenho que acrescentar aqui ao final a cláusula order by e o nome da coluna pela qual eu quero ordenar. No caso, nome CLI. Agora sim percebam que a ordem está sendo obedecida pelo nome do cliente. Eventualmente, nós poderemos estar precisando da ordem invertida, ou seja, do maior para o menor. Então, basta nós acrescentarmos aqui, depois da coluna, a cláusula desk. E aí, então, a listagem estará aparecendo em ordem decrescente. Olha, o P primeiro e o J por último. Ok?
Muito bem. Então esse é, digamos assim, o básico, né, do comando select. Eu vou listar aqui algumas informações da tabela venda. Vamos ver o que nós temos lá. Então eu tenho 5 vendas cadastradas, com data, com valores e com clientes, né? Muito bem. Digamos que eu queira listar quais os clientes que realizaram compras. Somente o código do cliente. Então eu projeto apenas a coluna CODE-CLI da tabela venda. Então está aqui, 1, 2, 2, 3 e 4. Percebam que o código 2 apareceu repetido, né? Por quê? Porque o cliente 2 realizou 2 vendas. Então, cada linha resultante do comando diz respeito ao código do cliente que está lá numa venda realizada. Mas digamos que eu queira listar quais clientes efetuaram vendas. Eu não quero que repita. Para mim não interessa saber se o cliente realizou 10, 15 ou uma venda. Eu só quero saber se o cliente realizou venda ou não. Ok? Então, para não ficar repetindo o código dos clientes nas vendas como aconteceu aqui, nós podemos usar uma cláusula chamada distinct. E entre parênteses, colocamos a coluna que nós queremos projetar. Então percebo que agora não vai aparecer mais duplicação no nosso resultado. Olha aí. O código 2 não aparece mais duplicado. Por quê? Porque através da cláusula distinct, o banco elimina essas duplicações. Então isso é interessante quando nós quisermos ter isto como resultado. O comando select nos permite funções de agrupamento, ou seja, pegar valor maior, valor menor, a média, contar, né? Por exemplo, se eu quero saber quantas vendas eu tenho, eu simplesmente faço isso aqui, select count para contar, posso colocar qualquer coluna aqui, code vem, from venda. Como resultado eu tenho o valor 5, ou seja, eu tenho 5 vendas. Então a função count, ela me conta quantas linhas eu tenho envolvidos naquele comando select. Se eu quero saber, por exemplo, quantas vendas eu tenho do cliente 2, eu simplesmente vou adicionar aqui uma outra condição, ou melhor, uma outra cláusula, que é a cláusula where CODE-CLI igual a 2. Então agora o banco vai pegar a tabela venda, vai selecionar as linhas apenas onde o código do cliente é igual a 2 e vai contar quantas são essas linhas. Então, como resultado, nós temos 2 linhas. Ok? Deixa eu listar aqui todo o conteúdo da tabela venda novamente. Ok? Bom, digamos que dessas vendas eu queira saber qual é o maior valor delas. Eu tenho uma função de agrupamento para isso também. Select max, a coluna, valor vem, from venda. Isso vai me dar o valor da maior venda, 584. Eu posso também querer saber o menor valor. Select min, valor vem, from venda. A menor venda tem valor 185. Eu posso também querer saber qual é a soma das vendas. Select sum, valor vem, from venda. A soma de todas as vendas é 1751.
Então, dessa forma, essas funçõezinhas de grupo podem nos auxiliar e muito, né, quando nós precisarmos extrair esses resultados do banco. Tem uma outra função também que realiza a média. Então, se eu quero saber qual é o valor médio das vendas, eu posso fazer isso aqui. Select AVG, valor vem, from venda. Então a média das vendas é 350,2. Então, são funçõezinhas bastante interessantes e que o banco executa com bastante rapidez, né? Mas o uso dessas funções, ela pode ter um valor agregado ainda maior. Quando nós utilizamos grupos de dados. O que é um grupo de dados? Um grupo de dados é um conjunto de informações que pertencem a um determinado valor para uma linha. Por exemplo, aqui nós listamos o valor deixa eu pegar um outro exemplo aqui para ficar melhor. Digamos que eu queira saber quanto que eu vendi em cada data. Como é que o banco vai realizar isso? Ou melhor, como nós temos que realizar isso? Nós temos que pegar uma determinada data, verificar quais vendas existem, somar os seus valores e apresentar, não é isso? Nós podemos fazer isso automaticamente aqui através do comando select. Percebam, select sum valor venda from venda. Bom, isso vai me listar a soma de todas as vendas. Opa, aqui 1751. Mas não é isso que eu quero. Eu quero somar as vendas de acordo com a data que elas foram vendidas. Então eu vou fazer um agrupamento. Eu vou fazer o seguinte: from venda group by data vem. Ou seja, eu vou estar agrupando as vendas por uma determinada data. Isso vai me dar isto como resultado: 632, 535, 584. Mas isso não me diz muita coisa. Por quê? Cada valor desse se refere à soma das vendas em uma data diferente em que elas aconteceram. Então eu vou projetar aqui também, para fazer sentido esses valores, a data da venda. Ok? Deixa eu botar aqui numa outra linha para ficar melhor. Isso. Agora sim. Então no dia 15/6 foi vendido R$632. No dia 18/7, 585. No dia 19/7, 584. Então, dessa forma, nós trabalhamos com o agrupamento de dados. Ok? Pode acontecer, ou em algumas situações isso é necessário, que nós queiramos listar, por exemplo, a soma das vendas agrupados por data, né? Mas nós queremos aplicar uma restrição a esses grupos. Eu quero, por exemplo, que nesse exemplo nosso aqui, eu liste a data da venda e a soma dos valores vendidos apenas para aquelas datas cujos valores superarem os R$600. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, se eu quero listar a soma das vendas, sendo que essa soma seja maior que R$600, eu vou complementar esse meu comando aqui com mais uma cláusula, a cláusula having. Having, que significa tendo como, né? Então having some
valor vem maior que 600. Agora percebo que quando eu executar esse comando, aqueles dois grupos do dia 18/7 e do dia 19/7, eles não vão mais aparecer, justamente porque eles não satisfazem a esta condição, certo? Então, a cláusula having, ela elimina grupos, né, ela seleciona grupos de acordo com a condição estabelecida, ok? E nós temos no comando select from venda a cláusula where, que ela pode ser composta por várias condições, né? Por exemplo, eu posso listar aqui as vendas, ou melhor, vamos trabalhar com os clientes, que tem mais informações aqui para a gente poder listar. Então, eu vou listar aqui as informações do cliente, onde o código do cliente seja maior que 2 ou maior que 1. Então, nesse caso, eu tenho listado os clientes 2, 3 e 4. Eu posso listar o código do cliente maior que 1 e onde o nome do cliente comece com a letra M. Então percebo que o cliente 2 também agora não é mais listado. Por quê? Porque só é listado quando as duas condições são satisfeitas. Ok? Então eu posso estar trabalhando aqui com várias condições. Ok? Aqui eu posso usar os operadores AND e OR, conforme a necessidade. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa web aula a respeito do comando select. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima web aula.